chegou a falar sobre essa situação do Pedro com o Gabigol, né? Que agora, é óbvio, o Pedro assumiu de vez a titularidade, tá fazendo gol, 11 gols em 11 jogos na temporada. Como disse o Mauro aqui já em alguns programas recentes, é um dos principais artilheiros do Brasil nos últimos anos, o Pedro. Foi o artilheiro da Libertadores, que o Flamengo foi campeão em 2022. O Pedro foi o artilheiro, foi o rei da América. E agora ele assume essa titularidade. Um assunto que eu acho que é por isso que foi feita a pergunta é porque o próprio Vampeta já falou aqui algumas vezes, uma hora o Gabigol vai arrumar problema. O Gabigol não vai aceitar essa situação de ficar no banco, vai querer sair. E vale a gente deixar claro que o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com algum outro clube no meio do ano. O Flamengo também tem que pensar no que vai acontecer com o Gabigol. Porque a última chance de ganhar dinheiro com o Gabigol é se vender o Gabigol na janela do meio do ano. Porque no fim do ano o Gabigol está livre. Acho difícil, quero saber a opinião da mesa toda também, que o Gabigol queira ficar no Flamengo sendo banco. Porque agora ele já é banco. Agora está confirmado. É Pedro, Cebolinha vai jogar, talvez Bruno Henrique, Luiz Araújo ou Gerson. O Gabigol não é visto como uma opção entre os titulares. E aí foi feita uma pergunta para o Tite sobre o elenco do Flamengo estar construindo uma família depois da chegada dele. O Tite diz que família é sagrado, mas que está construindo um grupo. E como disse o Mauro aqui, o coletivo do Flamengo melhorou muito dentro de campo. Vamos ouvir a resposta que o Tite dá sobre essa situação de uma família dentro do Flamengo, apesar dessa situação do Gabigol, Pedro, quem vai jogar, e depois trazer esse debate aqui para a mesa. Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura dentro do seu trabalho se fazer merecedor. Né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Às vezes o jogo do desempenho não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz. Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Olha aí, ó, é o Tite falando de um grupo extraordinário e não é só o Vampeta não, para ser justo, tá? Eu mesmo acredito que o Gabigol uma hora não vai aceitar esse banco e acho que agora, com o Pedro fazendo gols, eu era um. Eu defendi, eu assumo aqui sempre, eu defendi o Gabigol como titular no começo da temporada. Que eu dizia que eu também não vi o Pedro numa ótima fase e achava que o Gabigol confiante poderia ser o titular. Hoje não tem como se discutir isso, Flávio e Bruno. O Pedro tá fazendo gol, é o cara do Tite, começou a fazer gol em todos os jogos e não tem como o Gabigol ser mais o titular neste momento. Ó, os números do Pedro, pra gente deixar claro aí, pra gente embasar aí pro torcedor da nossa audiência, a gente que tá voando na audiência hoje, tá? A gente vai botar aí os números do Pedro aqui na tela. Pode colocar aí, Caiquinho, ou já fala aqui pra mim. Ó, ele tem 11 gols, o Pedro tem 11 gols em 11 jogos. São 11 gols em 11 jogos, não são mal? Na temporada? Sim. Na temporada são 11 gols em 11 jogos do Pedro pelo Flamengo. Ele tá atrás apenas do Júnior Santos, né? Que também fez 6 gols aí nos últimos jogos. Fez 4 contra o Aurora e 2 depois contra o Red Bull Bragantino. Ué. O Pedro só tá atrás do Júnior Santos ali, pelo menos entre os jogadores da Série A. E aí, o que o Pedro vem fazendo já torna ali intocável. Agora, é importante isso, né, Bruno, Flávio também, o Mauro pode responder sobre isso depois, porque eu falei com o Leandro Castan recentemente, que jogou com o Tite, e ele diz, o Tite botou o Gabigol no banco já sabendo o que ele estava fazendo. Ele sabe que ali ele ganhava o grupo, que ele ia mostrar meritocracia, que não era ali porque é o ídolo do Flamengo, não, é quem está melhor no momento. E ele acertou, porque eu garanto que o grupo
ficou feliz com essa atitude do Tite. Vocês concordam? E realmente não tem nem como o Gabigol tentar criar um clima? Porque o Tite já formou essa família ali dentro do Flamengo? E tá ganhando, né? Aí fica mais difícil, né? Fica mais complicado alguém contestar as decisões do treinador. Hoje não tem disputa mesmo, hoje o Pedro é o titular, não tem nem como disputar. O Gabigol, ele vai recuperar espaço no time em campo, não tem outro jeito. Quando ele tiver a oportunidade de entrar bem, fazer gol, criar uma dúvida, criar uma dúvida, será que eu não posso colocar os dois juntos, que o Gabigol está entrando bem, mas o Pedro também está bem. Ele vai ter que recuperar o espaço dele em campo e ele perdeu o espaço dele no campo, né? O Gabigol, ele perdeu espaço já durante o ano passado, que no ano passado ele chegou a ficar no banco com os 3 treinadores. O Vitor Pereira, no primeiro jogo da final do Carioca, que o Flamengo venceu, colocou no banco. E com o Sampaoli ele ficou no banco algumas vezes também. Inclusive, eu acho que o Sampaoli erra quando coloca o Gabigol de titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Maracanã, que ele usa o Gabigol aberto na direita e o São Paulo explora muito bem aquele lado. O gol do São Paulo sai ali com o Caio Paulista e o Nestor, eles tem um cruzamento do Nestor, o Rossi não pega e o Caleri faz o gol. Aquele lado ficou bem vulnerável no primeiro tempo. Aí não é só culpa do Gabigol, né? Acho que ali o São Paulo errou, mas ele vinha ficando no banco e nesse jogo foi até uma surpresa que ele começou como titular jogando ali na ponta direita. Então ele já vinha perdendo espaço e quando o Tite assumiu, o Tite definiu uma maneira de jogar, na maior parte do tempo com os 2 pontas, já na reta final do Brasileiro do ano passado, com Luiz Araújo e Cebolinha, e o time está rendendo. Ano passado ainda com mais dificuldade, ele chegou já com bola rolando, e esse ano um sistema muito bem definido. Então, vai ser difícil para ele. Aí tem a questão contratual. O Gabigol, no meio do ano, pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Isso é um cenário que eu acho que pode perfeitamente acontecer. Principalmente se ele não recuperar espaço, se não estiver jogando um pouco mais. Eu acho que no meio do ano é bem possível que ele assine um pré-contrato e saia no final do ano. Uma proposta no meio do ano, acho que não é tão simples porque ele é caro e no fim do ano ele fica livre, né? Então, alguém no meio do ano vai chegar e oferecer, não sei quanto o Flamengo liberaria ele, até 6 meses do final do contrato, mas de qualquer maneira vai ter que oferecer uma grana boa, alguém para tirar o Gabigol no meio do ano. Então, ele vai ter que recuperar espaço no campo, senão, chegando no meio do ano, aí é uma decisão dele, se ele quer assinar com alguém ou não. Do Bling, você... eu até faria uma proposta de renovação para ele, não em valores... Eu também faria. Estrela, mas eu acho, porque ter um reserva como o Gabigol, sim, nenhum time do Brasil tem. Aí ele responderia, né? Claro que eu não faria uma proposta em valores de uma superestrela, mas eu faria uma proposta a ele e aí cabe a ele responder. Mas eu acho que se até o meio do ano ele não recuperar espaço, a chance dele sair no final do contrato é muito grande. Flávio Prado, o Bruno levanta uma tese que eu vou até perguntar também para você e para o Mauro. Eu renovaria com o Gabigol pelo que ele ganha hoje. Eu renovaria, porque você não vai achar um atacante do nível do Gabigol para ganhar menos de 1 milhão no Brasil. Não vai. Hoje em dia vai. Qualquer não. Mas um jogador meia boca hoje... Cara que faz gol, né? Que joga na frente, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. Tem jogador aí que não tá jogando nada que ganha mais de 1 milhão. Quanto acertou com o Corinthians? Deve ser um salário altíssimo. Deve ganhar pelo menos seus 700, 650 mil. Mas não deve ser 1 milhão. E não dá pra comparar, né? Mas, ó, o Yuri Alberto, por exemplo. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Yuri Alberto. Sim. Eu acho que o Yuri Alberto ganha mais de 1 milhão no Corinthians. Também acho. Então... Entendeu? A pergunta é, vale renovar com o Gabigol sem ser pelos valores que ele quer? Ele queria 4 anos de contrato ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. O tempo de contrato também eu não faria tão longo, não. Aí não. Mas eu renovaria com o Gabigol, 3 anos, que foi o que fizeram com o Bruno Henrique, que eu não renovaria porque tem 33. O Gabigol tem 27. Eu renovaria 3 anos pagando o que ele já ganha hoje. Vocês renovariam ou não? É hora de vender mesmo? Eu tentaria renovar porque se ele sair do Flamengo, ele vai para algum lugar. E se você tem esse tipo de jogador no seu elenco, é melhor você não tê-lo contra. Eu acho isso. Eu acho o Gabigol um grande jogador. Acho que é um jogador que ainda pode ser útil. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas sabe que hoje ele não tem a mesma força no ambiente do Flamengo, até muito por culpa dele, pelo que se sabe. Então é o tipo de jogador que você puder ter no elenco é melhor para você. Ter contra não é bom. Até pelo tipo de jogador decisivo que ele é, mas claro, na condição que ele está, ele não tem como chegar exigindo. Mas com 27 anos é um jogador que faz gol, e gol custa caro. Gol é raro, gol é difícil. Cara que sabe fazer gol, você trocar, liberar, colocar jogador no mercado, não me parece uma atitude inteligente. Eu, se pudesse, seguraria o jogador, claro,
com determinado limite. Mas se pudesse, eu seguraria o jogador, sim, com certeza. Mauro, você conhece muito ali os bastidores do Flamengo. Qual que você acha que vai ser a movimentação do Flamengo com o Gabigol e a movimentação do Gabigol? Porque já está muito claro, o Gabigol é a reserva do Pedro. O Gabigol é vaidoso. O Gabigol é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Pode ser que ele mesmo queira outros ares. Mas no Flamengo, Mauro, tem o interesse de renovar com o Gabigol com negociação, não sendo o que o Gabigol pediu? E o que você acha que vai acontecer nessa situação toda aí, Gabigol e Flamengo? E se você acha que o Flamengo deveria tentar uma renovação com ele ou não? É hora de vender. Não, vender é difícil, porque não tem ninguém que queira comprar, né? Você acha que não? No meio do ano ninguém vai querer comprar? Por enquanto não apareceu ninguém, né? Se surgir alguém, aí tem que ver que proposta é essa, qual a grana oferecida, quais seriam as condições. Mas nesse momento não existe proposta, né? E também não é o momento, né? O momento seria no meio do ano, ainda estamos em março. Acho que depende também do desempenho dele. Eu entendo que o Flamengo está esperando para ver o que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar, se ele vai voltar a jogar bem. Nesse momento ele está fora, está machucado, os 2 últimos jogos não pôde ser relacionado. Então tem que esperar para ver, não tem muita saída. E assim, acho difícil também que ele aceite uma proposta muito diferente daquela que chegaram a discutir, que foi um erro terem discutido aquela possibilidade de renovação precoce por uma condição que não combina com o desempenho do atleta. Antes de mais nada, quero dizer o seguinte: Flamengo honrando o hino, campeão de terra e mar. Como assim? No Rio, o Flamengo conquista mundial de pesca submarina. É isso, amigo. Campeão de terra e mar. Brincadeiras à parte, fica aí a curiosidade para vocês. Outra curiosidade, eu estou gravando esse vídeo aqui pós-jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco. Que massacre do Nova Iguaçu para cima do Vasco no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, hein? Vou te falar, empate em 1-1, saiu super barato. Acho que o Vasco tem que comemorar muito esse empate, porque o Nova Iguaçu teve chance de fazer 3, 4 gols. Se não fosse, novamente, uma boa atuação do goleiro Léo Jardim e da disciplina, falta de atenção do atacante Carlinhos, seria uma goleada do Nova Iguaçu. Ele foi muito displicente, muito displicente. Eu gaguejei porque chegou uma mensagem extremamente importante aqui, perdi até o foco, mas não vou editar não, vai ficar assim mesmo. Então, enfim, o Vasco deu sorte, conseguiu um empate em 1-1 com o Nova Iguaçu. O jogo domingo que vem será no Maracanã também, tá? O Nova Iguaçu vai mandar o jogo no Maracanã. O Flamengo joga contra o Fluminense e Flamengo, sábado, 9 da noite, de novo. Ai, meu Deus do céu, eles odeiam futebol. E no domingo, 4 horas da tarde, Nova Iguaçu e Vasco. Vamos para o Flamengo? Já vou falar sobre o Ayrton Lucas. O que faz um sistema de... O time joga certo, os jogadores correm menos. Consequentemente, se desgastam menos. Então, a preparação física do Flamengo está muito bem. Luiz Araújo, um jogador que, taticamente, é muito bom. Ele ajuda na composição defensiva. Ele joga sem a bola. É um cara que entende muito do jogo tático, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Na minha opinião, não é que ele seja um jogador ruim, mas ele está abaixo tecnicamente dos demais atletas do time titular. Inclusive é o único jogador que não tem a titularidade garantida. Quando o Gerson voltar, pode jogar na ponta direita, o Bruno Henrique pode brigar por uma posição ali, o próprio Vitor Hugo pode brigar por uma posição ali, mas ele tecnicamente está abaixo, taticamente ajuda bastante. Pênalti no De La Cruz, do lado do Fluminense. Se fosse ao contrário, a gente estaria ouvindo a semana inteira. E parabéns a Bruno Spindel, que a gente sempre fala assim, quando ganha, o clube não reclama da arbitragem. Ontem o Flamengo ganhou e o Bruno Spindel botou a cara em uma entrevista coletiva, na verdade entrevista não, um pronunciamento para falar da arbitragem e reclamar da arbitragem de maneira correta. Mais uma partida absurda do Eric Pulgar. O cruzamento dele para o gol do Cebolinha foi maravilhoso. Estilo Arrascaeta. Ele olha, bota na cabeça do Cebolinha. O Cebolinha não tem nem trabalho de pular para cabecear. Ajuda na marcação, ajuda nas jogadas ofensivas, dá passe quebrando linha adversária. Que jogador é o Eric Pulgar? Vai fazer muita falta durante a data FIFA. Data FIFA não, durante a Copa América. Se fosse data FIFA, o futebol iria parar aqui no Brasil.
Outro ponto que me chamou a atenção, bola aérea do Flamengo. O Flamengo não perde. O Flamengo está muito bem na bola aérea. Esquece. A bola aérea do Flamengo está muito bem treinada, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Tanto é que os 2 gols de ontem foram gols de cabeça. Então, parabéns ao trabalho da comissão técnica do Tite nesse quesito. Outro ponto, por falar em zaga, cara, o Fabrício Bruno está jogando muito. É um combate certeiro. A gente fala do Léo Pereira, de fato, tem que falar mesmo, que é um começo de ano assustador. Tem até a brincadeira do fato de estar namorando. Mas o Fabrício Bruno, cara, a gente não pode deixar de elogiar. Perfeito o jogo dele contra o Fluminense, muito bem. Sério, não deu espaço para os jogadores adversários. Outro ponto que me chama a atenção no time do Flamengo. O Flamengo não é um time maldoso, não faz muitas faltas. Toma poucos cartões amarelos. Tem um cartão vermelho que foi do Thiaguinho, não era nem o Tite que estava comandando, era o Mário Jorge com a garotada. Ou seja, é um time super disciplinado. Isso faz diferença. Você ficar tomando cartão amarelo toda hora pode te custar caro. Obviamente, consequentemente, o vermelho. Outro ponto, Felipe Melo após o jogo. Ele só pode estar de sacanagem, de brincadeira. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Ele deu uma entrevista coletiva na Zona Mista e ele disse o seguinte, abre aspas para o Felipe Melo. Até o momento da expulsão, o Fluminense foi bem melhor. Lembrando que o Thiago Santos foi expulso aos 15 do segundo tempo. O jogo se desenhava para um possível empate. Depois da expulsão, tivemos que correr para caramba e marcar. Infelizmente, tomamos o gol no final, mas demonstramos no ano passado que podemos virar o resultado. O trabalho em silêncio é a melhor coisa nesse momento. Fecha aspas. Inclusive, Felipe Melo, você poderia ter ficado em silêncio. Eu não vou perder muito tempo falando do Felipe Melo, não, mas só vou trazer alguns números aqui de Fluminense 0, Flamengo 2. Chutes, Fluminense 8, Flamengo 24. Chutes a gol, Fluminense 0, Flamengo 9. Escanteios, 3 Fluminense, 9 Flamengo. Grandes chances, 1 do Fluminense, 7 do Flamengo. Defesas do goleiro, 8 do Fluminense, nenhuma do Rossi. Inclusive tem um lance que está viralizando nas redes sociais do Rossi, pulando totalmente desnecessário no chão. Brincadeiras à parte, eu acho que ele fez aquilo para o uniforme ser lavado, porque senão seria lavado à toa. Porque, nossa, não teve nenhuma dificuldade o Rossi assistiu ao jogo de camarote. Outra, por falar em entrevista, Marcelo se irritou com uma pergunta de um repórter, eu esqueci o nome do repórter, peço até desculpa, cara, era para eu ter anotado aqui, mas enfim. O repórter fez uma pergunta extremamente pertinente a ele, sobre a agressividade do Fluminense, sobre a fragilidade do Fluminense em clássicos. São 11 clássicos sem vencer. E aí o Marcelo se irritou. Abre aspas. Acho até uma brincadeira, uma coisa séria que a gente está falando, e você falar que o Fluminense não é agressivo, se baseando em comentários de quem não é profissional da área. Fecha aspas. Primeiro, o profissional não se baseou em quem não é da área, se baseou na opinião dele. E a opinião dele está certa. Os resultados mostram isso, Marcelo. São 11 clássicos sem vencer. Você acha isso normal? Essa atitude do Marcelo, você pode ter certeza que é causada, embora o Marcelo seja um jogador extremamente inteligente, por conta da atuação do Flamengo. Porque o Flamengo deu uma aula no Fluminense. E a entrevista coletiva do Tite foi perfeita. O Tite falou, nós fomos soberanos, nós merecemos vencer, nós vencemos, tem mais um jogo no sábado, não tem nada decidido, e é isso. Até no discurso, o Flamengo ganhou do Fluminense ontem. Saudações rubro-negra, notícia quente que chegou para nós, né? A situação aí, pessoal, de um jogador do Fluminense, isso mesmo, John Arias, é um jogador, né, que está sendo aí, né, vinculado para o Flamengo. O Flamengo está mostrando um interesse no jogador do Fluminense. John Arias é um jogador que joga aberto, basicamente naquela função do Luiz Araújo, né, onde o Flamengo está precisando de um jogador para justamente, né, suprir aquela necessidade ali do Flamengo. Então, já comente aí, pessoal, o que você acha a respeito dessa contratação, né? John Arias será um bom nome para a equipe do Flamengo? Comente aí, deixa a sua opinião. Vou passar agora aqui a informação para vocês. 109 milhões, John Arias no Flamengo em 2024 pode acontecer.
se um detalhe for resolvido. O atacante de 26 anos é ídolo do Fluminense, joga muita bola e foi aprovado por todos os torcedores flamenguistas. Eu quero saber também a sua opinião, que está aí do outro lado, torcedor. Você aprova essa contratação? Comente aí e deixe a sua opinião. A torcida do Flamengo está feliz da vida com a fase do clube carioca na temporada. O time rubro-negro passou o carro em cima do Fluminense. Na verdade, passou aí um trator, um trem, né? E poderia ter goleado a equipe rival em uma noite empolgante dos flamenguistas, né? O Tite vem evoluindo com o seu trabalho, ajustando quando necessário e tendo total autonomia para tomar decisões referentes ao futebol. O comandante ganhou o grupo de jogadores de uma maneira incrível, mesmo com os medalhões no banco de reservas, no caso Davi Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, não há nenhum tipo de ruído na relação até aqui. Os jogadores respeitam bastante a hierarquia, né? Então, o Tite aí vem comandando bem, né? E administrando melhor ainda a equipe do Flamengo. Depois da grande vitória sobre a equipe do Fluminense, surgiram informações dada conta que o Mengão poderia estar interessado na contratação do atacante John Arias, né? Então, essa aqui é a informação e eu quero saber a sua opinião. Vocês aprovam essa contratação aí na equipe do Flamengo? Deixa aí nos comentários uma opinião sua, que é muito importante, beleza? No demais é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.